Você tem atrasados do INSS para receber? RPV ou precatório? Veja só o que vem aí em relação a pagamentos do governo. Decisão do governo pode mexer na grana que você poderá receber da justiça. É um absurdo, mas a gente vai ter que explicar isso para você a partir de agora e você vai ficar sabendo qual é o final da novela de momento. Hoje é sexta-feira, 2 de outubro de 2020. Esse é o seu canal de notícias. Vem com a gente. Garfada nos aposentados e segurados do INSS, uma proposta de emenda à Constituição a ser apresentada na próxima semana prevê que recursos do precatório possam ser bancados na renda cidadão. Mas, gente, nós vamos explicar tudo para você, porque essa situação está tendo uma reviravolta a cada dia. Então a gente vai trazer para você todas as informações de qual é o desejo da equipe econômica e qual é o impasse que está tendo a partir de agora entre equipe econômica, governo federal e também o responsável por trazer o programa aí para votação. Quer saber de tudo o que está acontecendo? Se liga aí, assista o vídeo todo com calma até o final para você entender qual é o desejo do governo, qual é o desejo do ministro da Economia e o que pode acontecer. Cada dia tem uma reviravolta e a gente vai trazer para você o que está acontecendo de momento, ok? Aposentados e pensionistas do INSS que amargam uma longa espera para ter a liberação de pagamentos de atrasados correm o risco de ficar a ver navios. Embora ainda não seja fechada a fonte de recursos permanente para bancar o programa Renda Cidadã que o governo federal lançou como substituto do Bolsa Família, pode vir aí esse dinheiro, uma parte desse dinheiro dos precatórios, que são ordens de pagamento de dívidas que o governo tem com o cidadão após perder uma ação judicial. Ou seja, a União é derrotada na justiça e precisa pagar esse débito. Por não haver mais possibilidade de entrar com recurso, aí o governo tem que pagar ou uma RPV ou um precatório. Como assim? Eu vou explicar para você. Para se ter uma ideia do montante da dívida da União com o cidadão que ganha uma ação judicial, esse ano saltou, ou melhor, em 2015 era de 22,3. Agora, esse ano, 2020, são 70 bilhões de reais que estão sendo gastos aí pelo governo. Desse total, 13 bilhões são destinados só para pagar uma sentença previdenciária, uma RPV, um precatório e mais. Não acaba por aí. O número pode ser ainda maior. Nesse levantamento estão apenas as requisições de pequeno valor, que são as ordens de R$ 62.700. Ou seja, passando desse valor é um precatório. Essa dívida passou a ser ainda maior. E não para aí, preste atenção. Quanto foi pago esse ano? Você sabe quanto até agora foi pago pela justiça para quem derrotou, vou te dar um exemplo, o INSS? Bom, esse ano o Conselho da Justiça Federal liberou 31 bilhões de reais, do total 7,98 bilhões são relativos a condenações em matéria previdenciária, ou seja, pessoas que buscaram seus direitos na justiça, como aposentadoria, pensão, auxílio-doença ou qualquer outro benefício além dessa indenização. Os aposentados levam anos para ter o seu pedido na justiça concedido e agora podem ter o seu dinheiro vilipendiado pelo governo. Lamenta João Batista Inocentini, presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados e Pensionistas e Idosos. Para quem não sabe, esse é o nome do Sindinap. E o sindicato vai questionar essa medida no STF? Vamos lá. Abre aspas, a Constituição não permite que as verbas destinadas a precatórios previdenciários sejam desviadas pois elas têm caráter alimentar, fecha aspas, explicou João Batista Inocentini, presidente do Sindinap, e complementa.
abre aspas, a não ser que seja feita uma emenda à Constituição, se for esse o caso, nós vamos procurar deputados e senadores para barrar essa medida, fecha aspas. A PEC é uma das vias que o senador Márcio Bittar, vice-líder do governo e relator da chamada PEC emergencial, vai utilizar para garantir a retirada dos recursos de precatórios. Bittar afirmou que a proposta de emenda à Constituição a ser enviada ao caso vai prever o financiamento da renda cidadã com os recursos do Fundeb, Fundo da Educação Básica, e com verbas reservadas no orçamento para pagamento de precatórios. Abre aspas, é inconstitucional. Se o governo teimar em apresentar essa proposta, nós vamos ao Supremo Tribunal Federal para garantir que esse dinheiro não tenha outra destinação, fecha aspas, garantiu Inocentini. Vamos agora a uma situação que todo mundo quer saber. O que diz o ministro Paulo Guedes? Bom, Guedes disse que é um estudo. Em coletiva, o ministro da Economia, Paulo Guedes, negou, no caso, que o governo vai utilizar os recursos dos precatórios, embora tenha acertado a medida com o presidente Jair Bolsonaro. Segundo o ministro, isso é apenas um estudo ainda. Se queremos respeitar o teto, temos que passar uma lupa em todos os gastos para evitar propostas de romper o teto, de financiar programas de forma equivocada, que nunca foi a nossa ideia, disse Paulo Guedes. A afirmação do ministro foi contra o anunciado pelo relator da PEC, senador Márcio Bittar, que deve propor a utilização do dinheiro dos precatórios. Bom, no meio dessa situação, por conta da nossa insistência em trazer as informações de vários canais, de site, de redes sociais, a situação tende a se romper. Uma vitória que veio na raça, só que a gente só vai ter essa vitória concluída quando o governo apresentar para a votação o Renda Cidadã. Por que eu estou falando que é uma vitória? Bom, antes da gente terminar essa matéria que a gente trouxe para você, teve uma reviravolta. O ministro Paulo Guedes cancelou o uso de precatórios para financiar a renda cidadã. Então, olha só, o governo federal voltou atrás na decisão de utilizar os precatórios. O ministro da Economia, Paulo Guedes, se pronunciou a respeito da forma de financiamento do novo Renda Cidadã. De acordo com ele, a decisão de repassar os recursos destinados para dívidas públicas tem como finalidade não promover o projeto, mas sim manter as despesas sob controle. Desde a última segunda-feira, dia 28, não se fala em outra coisa senão na decisão do governo de postergar os pagamentos de precatórios. O anúncio foi feito pelo senador Márcio Bittar, atual vice-líder do governo, que afirmou que os valores seriam destinados para o novo Renda Cidadã. O projeto deverá ser lançado em substituição ao Renda Brasil, que, por sua vez, irá ocupar o lugar do atual Bolsa Família. Suas normas e demais informes ainda não foram liberados pelos representantes, mas apresentam uma grande chance de reprovação mediante as alternativas de custeio. Após pressão vinda da internet, das redes sociais, dos canais do YouTube, dos jornais, das revistas, das rádios e da TV, em clima de tensão com o presidente Jair Bolsonaro, após suas críticas sobre as decisões de Guedes para manter o Renda Brasil, o ministro não tinha se pronunciado. Ainda referente a essa situação, o ministro não tinha, no caso, se pronunciado a respeito da utilização dos precatórios. Segundo ele, os recursos destinados à dívida líquida do poder público deverão ser mantidos, afirmando que o governo irá quitar todos os seus débitos, porém reforçou que ainda será preciso avaliar quando as despesas estão crescendo descontroladamente. Para concluir a situação de momento,
abre aspas, não para financiar programas que não é regular, não é uma fonte saudável, limpa, permanente, previsível de recursos, mas é natural. Se estamos querendo respeitar o teto de gastos, passar uma lupa em todos os gastos, disse ele. De acordo com Guedes, seu pronunciamento só foi feito para poder baixar o barulho feito pela imprensa com relação ao novo projeto. Ele alegou que tamanha repercussão negativa tende a afetar não só o meio político como o mercado financeiro. Abre aspas, vamos examinar e ver o que está acontecendo ali, não para financiar programa A, B ou C, mas para respeitar o teto, cumprindo todos os compromissos, para baixar o barulho. O governo achou um eixo político, sofreu no primeiro ano, agora está encontrando um eixo político. Acordos estão sendo costurados. E Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, disse que há consenso em ir avançando no pacto federativo. Fecha aspas, declarou o gestor. Gente, é o seguinte, na situação de momento, você que está aí do outro lado, que tem o seu precatório, que tem o seu RPV, você que depende da verba da educação do Fundeb, você tem que ficar atento e não sair contando vitória ainda com a desistência de momento do governo mexer nos precatórios das RPVs. Tudo pode acontecer. A fala dele de deixar de lado a situação dos precatórios só pode se tornar real quando apresentar o governo aí o projeto do novo programa Renda Cidadã. Até lá, você, meu amigo, você, minha amiga, continuem compartilhando os conteúdos, deixando os comentários, se movimentando nas redes sociais, em vários lugares. Por quê? É por conta dessa situação, da chiadeira que está tendo na internet, dos veículos de comunicação, das pessoas que têm canal no YouTube, das pessoas que têm site e que falam a verdade, que trazem o que está acontecendo, o governo está retrocedendo em alguns pontos, mas só porque as pessoas estão acordando. Então, até que ele apresente aí o projeto para o Renda Cidadã, vamos continuar da mesma forma, comentando, compartilhando o que for verdadeiro e trazer aí a situação de momento. Por enquanto, o que o ministro da Economia está falando é que está suspensa a situação de mexer nos precatórios, mas só vamos ter certeza que eles não vão mexer quando for apresentado para votação o programa Renda Cidadã. Eu vou continuar monitorando daqui e você daí. Todo mundo junto consegue fazer esse país melhorar. Esse aqui é o canal de notícias. Obrigado pela tua atenção. Se você puder, compartilhe, se inscreve aí no canal, ativa aí o sininho de notificações e deixa o seu comentário no vídeo. A gente vai continuar monitorando o que vai acontecer com a chegada do programa Renda Cidadã, as modificações de programas que o governo pode vir a fazer. Tudo isso a gente vai monitorar. E o que for realmente verdadeiro, nós vamos trazer para vocês. A matéria que a gente trouxe hoje aqui no canal vem do Terra Economia, do site Informe Brasil e também do G1. Um abraço para você que está ligado no nosso canal. Não sai daí não. Hoje ainda tem mais 3 matérias. Uma 11h30, outra meio-dia e a nossa live a partir das 19 horas. Esse é o seu canal de notícias. Não sai daí não e vem junto.